Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos o tema que se encontra no Novo Testamento, colocações do apóstolo Mateus. Vamos pegar no capítulo 6, versículo 19 a 21. Vamos fazer a nossa prece e em seguida iniciaremos então este nosso encontro de aprendizado. Senhor Jesus, mestre amigo, aqui nos encontramos, Senhor, dispostos a refletir um pouco mais sobre as tuas lições, buscando, Jesus, internalizá-las, trazê-las para a nossa intimidade, promovendo em nós uma renovação mental, a melhoria dos nossos sentimentos, para que nas nossas ações diárias, Senhor, nós possamos, mais uma vez, sentir a tua presença firme e constante, nos encorajando para seguir o caminho reto, o caminho da luz e do amor. Que o Senhor possa nos orientar cada vez mais e que nós estejamos cada dia mais receptivos para essas orientações. Senhor, que este amor que irradia de vós possa envolver a todos nós, principalmente aqueles mais necessitados do que nós, levando a eles paz, coragem, confiança e fé. Que a tua paz permaneça conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós vamos estar falando hoje de posses transitórias, posses eternas, e pegamos aqui, como já dissemos, em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Mas vamos comentar um pouquinho antes sobre o capítulo 6, rapidamente. Quem quiser ler, que será muito bom para o nosso aprendizado, em que ele começa falando da nossa postura, de como nós devemos proceder para melhor vivermos conosco e com o nosso semelhante. Então, são 34 versículos no capítulo 6, e todo ele, para quem quiser ler, vai perceber essa orientação, esse aconselhamento da melhor conduta. E fica claro para nós aqui também a necessidade de confiança, de fé, de acreditar nos ensinamentos de Jesus, na proteção de Deus, dos nossos amigos espirituais, para que tenhamos a certeza dessa jornada, desse caminho a trilhar. Vencendo sim as nossas dificuldades, sendo sim amparado por todos eles e procurando fazer a nossa parte. Por isso que o capítulo também traz que não devemos viver em aflição, né? Toda a nossa conduta deve ser de simplicidade, de agir de forma mais tranquila nas nossas ações da caridade, sem ostentação e sem a preocupação de parecer para os outros que estamos fazendo isso. Por isso nós vamos ver aqui como que é importante também a gente estudar esses versículos que trazem para nós um novo ensinamento, trazem para nós uma nova perspectiva de vida. E hoje, meus amigos, nós sabemos o quanto cada um de nós está necessitado de esclarecer sobre o que é realmente transitório na nossa jornada e o que é eterno. Então, nós vamos tentar aqui trazer essas colocações para o aprendizado de todos nós.
Então, vamos iniciar aqui os versículos. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, meus amigos, nós vamos tentar trazer aqui para clarear um pouquinho para nós esses dizeres, entendendo o que é tesouro, o que é o verdadeiro tesouro, o que nós devemos realmente ajuntar, né? E por que ele fala que onde estiver o nosso tesouro é onde estará o nosso coração. Nós vamos ter a contribuição aqui do livro Luz Imperecível, que é um livro que traz para nós o estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nesse capítulo, que nós vamos pegar esses pontos, que é o versículo 19, 20 e 21 deste livro, nós vamos ver posses transitórias, posses eternas e valores libertadores. Então, vamos lá. O 19, que é não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Vamos ver aqui um pouco desse esclarecimento para nós a respeito desses dizeres. Quando falamos em tesouros, não podemos pensar só em bens materiais e de grande valor, já que o valor somos nós que lhe atribuímos. Isso é uma verdade. O que representa o meu tesouro? O que tem sido tesouro na minha visão? Como tem sido o meu comportamento a partir de então? Já que valor cada um dá, cada um vê como tesouro aquilo que considera de grande apreço, e em torno dessa ideia, em torno dessa crença, nós vamos ter as nossas atitudes. Então, fica claro para nós aqui que eles estão falando, né, de tesouro, mas nós temos que entender que tesouro que está sendo dito para nós não ajuntar ou depois juntar. Então, são bens materiais, né, que muitas vezes nós conduzimos boa parte da nossa vida apegada a eles, preocupada com eles, e podemos, às vezes, ou muitas vezes, até nos tornarmos escravos desses bens. Cada um sabe qual será o seu tesouro ou qual é o seu tesouro. Mas, à medida em que nós vamos estudando, nós vamos percebendo, nós vamos compreendendo qual é o nosso verdadeiro tesouro. Aquele que nem a traça, nem a ferrugem vai consumir e muito menos será roubado de nós. Então, continuando aqui o versículo 19, trazendo que a traça e a ferrugem, segundo as colocações do livro Luz Imperecível, traz para nós o seguinte: a traça e a ferrugem simbolizam os agentes naturais que promovem a destruição e a consequente renovação de tudo no planeta. Vamos pensar um pouco, meus amigos. Tudo o que está aqui na Terra de material realmente está também em transformação. Quantos impérios, quando a gente busca a nossa história, quantos impérios dominavam há tempos atrás que parecia que iriam durar eternamente, e as mudanças vão ocorrendo e esses impérios não existem mais. Quantas ideias de conduta da nossa vida antes de Jesus, com a vinda de Jesus, e hoje achávamos que deveria perdurar,
e vamos percebendo que os nossos costumes, que os nossos hábitos, que os nossos pensamentos, sentimentos e ações precisam ir em outra direção, a direção do bem. Então, eles trazem aqui para nós que a traça e a ferrugem simbolizam os agentes naturais que promovem a destruição. Vai perecer, vai deixar de existir. Quantas cidades foram construídas? Quantas populações habitavam aquele espaço? E hoje, um mesmo lugar já nem tem vestígios, a história é outra. Então, tudo da ordem material, tudo que nós usamos aqui no orbe está em transformação, está mudando. Então, a ideia de que vai durar eternamente não condiz mais. E eles continuam dizendo que só devemos possuir o que nos é necessário. O que passa disso começa a gerar dificuldades. De fato, se observarmos o que é necessário, o que é supérfluo, vamos perceber que a maioria das coisas que nós achamos que devemos possuir de ordem material, elas podem estar conosco um tempo e depois deixarem de existir, sair das nossas mãos. E quantas vezes nós ficamos indecisos? Quantas vezes nós trazemos um certo grau de dificuldade nas nossas ações, dor ou sofrimento, para abrir mão de um bem material, para lidar com aquilo que não possuiremos, ou não possuiremos mais. Quem dá a condição de tesouro ou não às coisas é seu próprio possuidor, como dissemos aqui, né? Independente do valor real que elas efetivamente possuem. Na Terra, no plano físico, tudo no orbe se reveste de caráter transitório e se destina a proporcionar aos seres aqui em evolução o aprendizado que carece. Então, meus amigos, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para trabalhar em nós esse aprendizado. Lembrar que tudo que reveste o orbe, o nosso planeta aqui, a nossa história aqui, é transitório. Porque a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa é no plano espiritual. Então, nós estamos aqui para aprendizado. Aquilo em que nós precisamos reformular na nossa existência, melhorar a nossa condição junto com a melhora da condição do outro. Então, nós estamos aqui apenas de passagem para um aprendizado que nós carecemos. Quando ele fala dos ladrões que minam e roubam, nós vamos pensar que há vários tipos de ladrões. Há aqueles que roubam o material, que às vezes adentram um espaço particular, se apropriam de forma indébita daquilo que aquele morador ali ou aquela família possui, se julgando no direito de ser esse dono. Então, esse é um tipo, não é? Irmãos que ainda atuam assim, se apropriando de bens que não lhes pertencem. O que ocorre? Nós também vamos ter aqueles ladrões que são os ladrões internos, são as sensações menores, são as preocupações que podem nos trazer, dependendo do grau de importância que nós damos ao que materialmente possuímos. Então, nós vamos perceber aí vários companheiros nossos que constroem suas moradas, as colocam de forma confortável, até aí, ok, mas começam a ficar preocupados com o que tem dentro desse espaço e começam a arrumar
a organizar meios de trazer uma segurança externa. Então, muitas vezes, dependendo dessa morada, né? Pessoas para vigiarem essa morada, sistemas de segurança para garantir uma segurança para quem mora ali. E aí, esse externo, que deveria ser um local de repouso, de tranquilidade, pode se tornar um grande pesadelo, porque a pessoa começa a viver uma preocupação do que pode ocorrer se alguém quiser tomar, se alguém quiser se apossar do que ele tem ali. E então, essas pessoas começam a viver uma insegurança, medo, podem desenvolver ansiedade, ou seja, uma preocupação desnecessária. Por isso, meus amigos, nós devemos ter cuidado com as nossas escolhas e lembrar que tudo é transitório. Hoje nós estamos aqui, conversando um pouco sobre as lições do Evangelho, mas daqui a pouco podemos estar já fora do orbe. E esta morada, que até então foi planejada, os gastos que teve, tudo que foi feito lá, como também outras coisas da ordem material, que deveria ser e deve ser utilizado por nós com mais segurança, tendo a certeza de que haverá um momento em que nós não mais iremos usufruir disso, é que vai fazer a diferença. Então, esse ladrão interno que tira o nosso sossego por causa de um bem material, nós precisamos repensar diariamente a respeito disso. Porque vamos criando demandas, necessidades que vão só nos aprisionando em vez de nos libertarmos. Então, quando ele fala desses ladrões, vamos pensar nos nossos vícios também, vamos pensar que esse apego, essa preocupação exagerada, que eu não posso perder, que eu não posso ficar sem, que vai sempre faltar, por isso eu não posso fazer bom uso, nós vamos acabar atraindo irmãos nossos também, tanto encarnados quanto desencarnados, que pensam de igual maneira, que sentem da mesma forma, e aí nós vamos ter as influências, sejam elas espirituais, não é? Onde isso pode agravar e nós vamos percebendo isso. Basta ler as lições que nós encontramos nos livros espíritas, de histórias, inúmeras histórias, falando do apego em relação ao material, do sofrimento desse espírito quando está no plano espiritual, que tem uma dificuldade enorme para perceber que o material já não faz parte mais da realidade dele. Da mesma forma, aquilo que é da ordem dos sentimentos. Quantos de nós retornam ao plano espiritual prisioneiro das ideias de que não podemos nos afastar dos nossos lares, não podemos afastar dos nossos familiares, porque nós estamos apegados, prisioneiros ali. Precisamos renovar a nossa mente. Continua. Quando se refere a minar, né, é algo que vai consumir. Daí o fato de os possuidores de tesouros materiais se virem situados na posição de vigias, ao invés de serem usufrutuários. É o que nós acabamos mais ou menos de dizer agora, não é? E isso traz para nós, então, novas reflexões. Por quê? Se eles não conseguem ser usufrutuários, ou seja, usar de boa maneira, sem apego, por isso vão ficar vigiando, né? Vão ficar ali comandando todo um sistema ali de proteção para não faltar, vai continuar vivendo na escassez e não na abundância. Por isso, não vai conseguir ser usufrutuário de maneira mais tranquila. Esses bens, então, e esse apego e essa ideia de posse, de que é meu, de que ninguém pode pegar, de que ninguém pode usufruir, só eu, porque eu conquistei, porque eu tenho, isso tudo acaba. Nós mudamos de emprego, não é? Nós mudamos de residência,
Nós podemos mudar de país, nós podemos mudar as nossas trajes, tudo que isso que dá ordem material, meus irmãos, ele vai ficar para trás. Nós não levamos absolutamente nada de material para o plano espiritual. Então, ficando nessa condição de vigia, né, o tempo todo ali, esses senhores deixam de ser senhores e se tornam verdadeiros escravos. Quando ele se refere a roubar, fala que nada foi feito para permanecer com um só indivíduo ou com uma só família constantemente. Vai estar sempre aquele bem ali, aquele império material, aquelas facilidades materiais construídas por alguém, depois vem os familiares, seus descendentes que vão usufruindo daquilo ali. Vai estar constantemente naquela família? Não. Nós vamos ver que podem ocorrer e ocorrem falências, né? Podem haver, às vezes, incêndios naquele local, então destrui tudo ali, vai ruir tudo. Vamos ver que há herdeiros, né? Perdulares, ou seja, aqueles que vão gastar aquele bem sem se preocupar, de forma irresponsável, onde muitas vezes não vão ajudar ninguém com esse bem, se ele existe em profusão, pensando no semelhante, então vou pensar mais neles, né? Então, essas formas, incêndio, falência, esses herdeiros que vão estar gastando tudo aí, e o próprio falecimento dessa pessoa que construiu, tudo isso vai mudar. Então, vamos ver aí grandes empresas que pertenciam a um grupo, passou a pertencer a outro grupo, mudando tudo, até a estrutura daquela empresa, daquela direcionamento. Ou seja, meus irmãos, é apenas para bom uso fazer. E exatamente por Jesus conhecer a nossa intimidade, sabedor do risco de nós, na nossa condição de inferioridade, ainda ficarmos presos às ideias de posse, a sentimentos que nos aprisionam, que deixamos de ser senhores, mas nos tornamos escravos, porque Jesus conhece a nossa intimidade, é que ele vai trazer para nós essas orientações. Então, vamos ver aqui, vendo aqui no livro, Vivendo com Jesus, o Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, está no capítulo 18, nós pegamos alguns dizeres aqui. Sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, das suas matrizes geradoras da personalidade, nas quais estão cristalizados os hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da violência. Então vamos ver aqui que Jesus, conhecendo a nossa intimidade, sabe, né, essa matriz geradora da nossa personalidade, hábitos cristalizados doentios que vai dominar em nós ainda. Orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, soberba, estão cristalizados ainda em nós devido à nossa história pregressa. A maioria de nós ainda continuamos na nossa inferioridade, nosso orbe, devido à insistência a manutenção e a insistência desses pensamentos, dessa matriz. Mas, vamos lembrar, meus amigos, que quando Jesus traz para nós que nenhuma ovelha do Pai se perderá, nenhum de nós, por mais ignorante, por mais apegado aos bens materiais, nenhum de nós continuará eternamente nessa condição. Porque nós somos criados para viver na luz, praticando a caridade, sendo solidários, trabalhando o amor. Subitamente, porém, dá-se o fenômeno do despertar.
mediante o qual o indivíduo se identifica solitário, insatisfeito com tudo quanto acumulou, desmotivado para a existência, porque defronta com a consciência que constata a quase inutilidade de toda a vida experienciada sem a produção dos valores transcendentes, que são aqueles que realmente podem ser transferidos para além túmulo. Então, o que pode ser transferido para além túmulo são os valores que transcendem. É o amor, é o assimilar as lições de nosso Senhor Jesus, é compreender as leis do Criador, é sermos fraternos, solidários e reforçar isso em nós dia após dia, buscar essa mudança. Só para a gente ter uma noção de como que é importante voltarmos todo o nosso ideal de vida para esses valores transcendentais, os verdadeiros valores, é que nós trouxemos aqui do livro Instruções Psicofônicas, que são mensagens que o Chico, através da psicofonia dele, recebeu no grupo Meimei, e essas mensagens, que são de autores diversos, foi montado um livro sobre a organização de Arnaldo Rocha, e nós pegamos uma mensagem deste livro do espírito Dalva de Assis, chama A Viagem no Mundo, A Viagem do Mundo, que essa mensagem ela foi transmitida em 1º de julho de 1954. Vejam só como que ela ainda se encontra completamente atual. Como tudo que nós estudamos na doutrina espírita, que tem mais de 150 anos, que Kardec trouxe para nós informações preciosas, mas ainda assim, tudo que chega até nós está completamente atual para nos ajudar hoje, aqui e agora, a nossa transformação moral. Então vamos ver aqui que a mensagem desse espírito que se identificou como Dalva de Assis é a instrução de um abnegada orientador espiritual das tarefas doutrinárias de alguns componentes daquela agremiação nessa época aqui, ok, meus amigos? Então vamos lá para a mensagem. Nós a trouxemos na íntegra porque achamos muito importante essas colocações. É mais um alerta para nós. Então a mensagem inicia assim: quem me segue não anda em trevas, prometeu-nos o eterno amigo. Se avanças assim, em companhia do Mestre, sob o nevoeiro do mundo, muitas vezes será interpelado pela sombra através daqueles que te palmilham a senda. Vejamos. Em plena estrada, dir-te-á pelo rebelde, perdão é covardia. O ódio o alimenta, incendeia o caminho, oprime e passa. Colocação do rebelde. Vamos acompanhando esses dizeres aqui e vamos percebendo que tudo isso procede. Encontramos, se não diariamente, mas constantemente na nossa vida, ou sendo a nossa postura, ou de alguém junto a nós, ou uma influência espiritual. Mas vamos lembrar que tudo isso seja porque nós permitimos, seja influência de alguém encarnado ou desencarnado, nós concedemos, né? Abrimos a porta. Devemos ter cuidado, então, quando tivermos atitude de rebeldia ou ouvirmos um conselho de um rebelde. Agora, quando é o ambicioso? Dir-te-á pelo ambicioso. Não cogite dos meios para alcançar os fins. Não cogite dos meios para alcançar os fins. Dar é tolice. O interesse é acima de tudo.
mais vale um vintém na terra que um tesouro no céu. Então, até o valor vintém, né, nós vamos observar que tem mais a ver com a época. Muito bem. Exortar-te-ei pelo usuário. Não desdenhes a bolsa farta. Serviço é privilégio da ignorância. Migalha bem furtada, riqueza justa. Ajuda a ti mesmo antes que os outros te desajudem. Dar-te-á pelo pessimista, nada mais a fazer. Que te importa o destino? Não vale a pena. Tudo é ilusão. Exortar-te-á pelos filhos do orgulho. Jamais te humilhes. O mundo é teu. Nada além de ti mesmo vence e domina. Em teu santuário de serviço, dir-te-á pelo chefe. Não reclames. Obedece e cala-te. Estou fatigado. Não me perturbes. Pela voz do subordinado, gritará inquietante. Não te aproximes. Não te suporto. Pagar-me-ás a injustiça. Maldito sejas. E acentuará pela boca do companheiro. Desaparece. Não me aborreças. Estou farto. A culpa é tua. Em casa, dir-te-á pelos mais amados. És a nossa vergonha. Enlouqueceste. Que fizeste de nós? Não passas de um fraco. Todas essas situações, meus irmãos, nós não podemos estar vivenciando ou promovendo ao outro. Aqui são termos, são colocações, são ideias e são condutas completamente inapropriadas em relação às lições de Jesus, demonstrando a nossa atuação de maneira equivocada. Por isso, em vez de irmos em direção à luz, estagnamos muitas vezes na treva. Por quê? Dependendo do lugar onde nós estamos, temos que entender que não somos. Aliás, dependendo onde nós estivermos, com quem estivermos ou o que estivermos fazendo, devemos procurar o bem, devemos procurar a fraternidade, devemos segurar os nossos impulsos primitivos, trabalhar esses impulsos, educando para vivermos bem conosco e naturalmente viveremos bem com o nosso semelhante. E continua a mensagem então preciosa para nós. Mas, no imo da alma, escutarás a palavra do Senhor na acústica do coração. Brilhe a tua luz. Ama sem exigência. Serve a todos. Ampara indistintamente. Não desesperes. Tem bom ânimo. Ora pelos adversários. Ajuda quem te calunia. Perdoa 70 vezes 7. A quem te pedir a túnica, oferece também a capa. Ao que te pedir a jornada de 1000 passos, caminhe com ele 2000. Renúncia é conquista. A dor é bênção. Sacrifício é glória. O trabalho é superação. A luta é o pão da vida. A cruz é triunfo. A morte é ressurreição. Desculpa, meus amigos. Se souberes ouvir o celeste orientador, aprenderás servindo e servirás amando. E
reconhecendo a tua condição de simples viajante no mundo, usarás cada dia a bússola da bondade e da fé. No divino silêncio, nutrindo a certeza de que aportarás amanhã, sob a inspiração de Jesus, na grande praia da verdade, onde encontrarás, enfim, a tua vitória eterna. Então, meus amigos, olha só que mensagem maravilhosa, mostrando para nós o lado da treva, o lado da influência, o lado que não é bom para nenhum de nós, mas trazendo a clareza, mostrando a direção que devemos trilhar, abandonando todos esses hábitos infelizes para que tenhamos um pouco de paz a partir de hoje e agora. Podemos sim abandonar esses hábitos. Basta querermos verdadeiramente sair desse lugar. Porque Emmanuel, no livro Instrumento do Tempo, psicografia de Chico Xavier, na lição 26, ele fala assim: homem algum possui consigo recurso bastante para redimir o mundo, mas todos nós guardamos conosco possibilidades suficientes para a regeneração de nós mesmos. Vamos ler novamente. Homem algum possui consigo recurso bastante para redimir o mundo, mas todos nós guardamos conosco possibilidades suficientes para a regeneração de nós mesmos. Não te esqueças da hora que passa, convocando-te às construções do Espírito. Nosso único patrimônio real é aquele que se constitui de nossas obras. E tudo aquilo que nos rodeia na encarnação terrestre, seja riqueza ou indigência, dor ou felicidade, plenitude ou escassez, no círculo das circunstâncias a que o renascimento nos arroja, não passa de material didático, objetivando a nossa educação ou aprimoramento moral para a vida eterna. Então, vamos agora reaproveitar todos esses ensinamentos que chegaram até nós. Vamos pegar o versículo 20 agora, que vamos entender, então, por que é que nos é aconselhado que 20, versículo 20 do capítulo 6 de Mateus. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, não roubam. Na terra, de todas as coleções, estão sempre incompletas, fazendo a infelicidade dos seus proprietários. Falamos isso agora há pouco. Com relação ao que é espiritual, devemos nos empenhar em reunir, em ajuntar, porque jamais será em detrimento de alguém, em prejuízo de alguma coisa. Então, nós devemos ajuntar os valores espirituais. Não vai atrapalhar a vida de ninguém, muito menos a nossa. Pelo contrário, jamais será em detrimento de alguém ou prejuízo para alguém nós buscarmos colecionar as virtudes, assimilar os ensinamentos de Jesus e, em prol da nossa própria felicidade, trabalhar de tal maneira. E continua a explicação para nós, como dissemos, do livro Luz Imperecível, a colocação do grupo que nós trouxemos aqui. Tesouros espirituais valem porque sua importância é intrínseca, real, verdadeira. Valem aqui e em qualquer lugar, na terra e no espaço. O tesouro constituído por bens espirituais é, portanto, inalienável, intransferível. Eu conquisto, comigo fica pela eternidade. Por isso, a traça nem a ferrugem vão consumir, e nem haverá ladrões que vão roubar. De fato,
As construções espirituais e as conquistas de igual teor não conhecem destruição. Por isso, jamais serão destruídos. Por isso, nem a traça, nem a ferrugem vai consumir. E onde os ladrões não minam nem roubam o nosso tesouro real. Esse está fora do alcance de qualquer agente destrutivo ou da ação de ladrões. Então, fica claro aí para nós, meus irmãos, a direção, o caminho a trilhar e os bens a serem adquiridos, os verdadeiros bens a serem adquiridos. Então, nós vamos percebendo que são valores libertadores, né? Onde, com a seguinte colocação, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Seguindo as instruções de não juntar aquilo que é perecível, mas buscar, sim, o que é verdadeiro tesouro, onde a traça nem ladrão não vai desaparecer, não vai perecer. Por isso, dá a colocação no versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Encarnados na Terra, precisamos nos lembrar de que não iremos ficar aqui eternamente. Como dissemos, nós estamos aqui de passagem, precisamos lembrar disso. Que antes de sermos criaturas humanas, somos espíritos imortais. O que é material pode satisfazer por um certo tempo e até certo ponto. Porque um dia as necessidades espirituais irão se impor como urgentes e imprescindíveis. Porque um dia as necessidades espirituais irão se impor como urgentes e imprescindíveis. Aí estará também o vosso coração. Tudo será diferente. Se o tesouro for de ordem espiritual, constituído de bens reais, virtudes, porque o sentimento só poderá produzir bons frutos para a felicidade de todos. Estamos a caminho da libertação integral. Então, insistindo, meus irmãos, nessa direção, nós estaremos a caminho da nossa libertação integral. Vamos dando menos valor, cuidaremos sim, seremos gratos ao Pai por tudo que pudermos possuir, mas sem apego e de forma correta a aquisição dos mesmos. Mas lembrar sempre de que é usufrutuário, vai acabar, então não vamos ficar presos. Muitas vezes a gente escuta assim: eu amo a minha casa, eu amo os meus sapatos, eu amo tal vestido. Nós devemos amar as pessoas, a nós e as pessoas, e não as coisas. Então vamos amar ao nosso semelhante, a nós mesmos, nesse trabalho incessante na busca do bem, para que o nosso caminho comece a ser verdadeiramente o caminho da libertação integral. Por isso, meus irmãos, para finalizar, nós trouxemos aqui uma mensagem de André Luiz, no livro Coragem, psicografia do Chico Xavier, e o tema é Ajuda-te hoje. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos, assim, de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamo-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação, hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado, hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação, hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão, hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício,
hoje a parcimônia. Ontem a ociosidade, hoje a diligência. Ontem a sombra, hoje a luz. Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem a violência, hoje a harmonia. Ontem o ódio, hoje o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuar, acentuando. Ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Então, meus irmãos, agradecemos a todos por ter nos acompanhado nesse momento, nesse encontro precioso para nós. E vamos lembrar dessas lições que foram trazidas para começar a ser cada vez mais e sedimentar cada vez mais em nós, para entendermos a verdadeira direção, o verdadeiro caminho, tudo o que o Pai reservou para nós, e que sob a tutela de Jesus, dos amigos espirituais, nós tenhamos a certeza de que essa construção será feita na nossa intimidade, com a nossa força, sendo a nossa obra a melhor obra, mas que teremos sempre a ajuda, o amparo, como tivemos, temos e teremos. Então, quando André Luiz fala, ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre, nós estamos sempre tendo a ajuda dos nossos verdadeiros amigos. São aqueles que nos querem bem, que nos aconselham de forma sábia, e nós encontramos em profusão essas lições, esses esclarecimentos, a doutrina que nós professamos. Então, meus irmãos, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco, ajudando-nos a buscar o verdadeiro caminho, o caminho das posses permanentes, eternas. Essas, Senhor, que promovem em nosso espírito alegria, confiança e fé. Que a tua infinita misericórdia, Jesus, possa permanecer em nós, possa nos auxiliar, possa tirar de nós toda a ilusão do mundo, toda a ideia de posse, de prepotência, de orgulho e vaidade. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, a trazer a nossa renovação mental, renovação dos nossos sentimentos e a renovação das nossas atitudes diárias conosco e com nosso semelhante. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Paz e luz a todos.